Oi, pessoal. E comentar os livros que eu estou lendo em junho de 2025. Uma pilha ok, até modesta. Vamos lá. Eu comecei o mês lendo Bonequinha de Luxo, do Truman Capote, que é esse clássicozinho moderno. Nesse livro eu descobri que existem mais do que o Bonequinha de Luxo, tem outros 3 contos e um deles incrível, que é o Memória de Natal. Vou comentar melhor esses livros no vídeo de livros lidos de junho. Eu vim só dizer basicamente que eu estava lendo, mas que eu finalizei a leitura do Bonequinho de Luxo, do Truman Capote. E aí eu também terminei a leitura do livro A Fortaleza da Psicanálise, a história da psicanálise em Fortaleza, do Leonardo Danziato, que eu estava lendo em parceria com a colega Tati, lá da Litoral, e a gente se encontrava semanalmente e lia juntos online. Depois comento melhor cada um desses livros no vídeo de livros lidos. E aí, bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma ordem aqui. Eu tô lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, pro Gradiva. Eu já li esse livro, então é uma releitura, mas eu sempre quis ler nessa edição. Tá aqui, tô mais ou menos na metade, na verdade um pouco antes da metade ainda, mas até o final do mês eu devo terminar. Estou lendo, junto com o PV, a gente terminou de ler Odisseia e aí já emendou com O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Também é uma releitura para mim, um livro que eu não gostei quando eu li, mas eu li na edição da LPM, daquelas de bolso, e essa daqui é uma edição linda, comentada, da Zaha. Eu adoro essas edições dos clássicos Zaha, e aí fiquei empolgado para ler. Eu queria reler, porque eu queria ver se era uma questão de tradução e tal, e confesso que eu tô gostando mais da leitura dessa vez, mas ainda assim é muito difícil gostar para mim dessa história, porque todo mundo é odiável nessa história, todo mundo é chato, todo mundo é meio perverso, então não gosto muito dessa história, mas ela tem um quê de novelão, e aí é interessante de acompanhar. Então a leitura em si eu tô gostando, mas eu não tô gostando muito da história, talvez, dos personagens, não consigo me vincular muito com ela. Deixa eu ver mais. De literatura, eu tô lendo também esse, que eu não vou saber falar o nome, é Norwegian Wood, que é uma música dos Beatles, do Murakami. Esse é o meu primeiro Murakami. Eu vou lê-lo junto com a Raquel e o Vitor para comentar numa live no Instagram. Esse foi o livro escolhido da vez. Eu comecei a ler e tô aqui muito no começo, eu tô na página 13. Só que eu parei de ler porque eu tava ficando um pouco disperso. Então o que é que eu fiz? Eu vou terminar de ler o Werther e aí depois eu começo do Murakami. Vou fazer dessa forma. Mas ele tá aqui no meu horizonte de leituras para junho. De literatura ainda, eu estou lendo, que na verdade são espécies de biografia. Eu continuo lendo a biografia do Capote, e aí eu já avancei um tanto, e aí eu fiz aquilo que eu tinha falado. Quando eu chegasse na Bonequinha de Luxo, eu parava de ler a biografia do Capote, ia ler Bonequinha de Luxo, depois voltava. Mas aí nesse meio tempo, eu descobri esse livro que se chama Quinta Avenida, 5 da manhã, Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo e o Surgimento da Mulher Moderna, do Sam Asson, que vai falar basicamente sobre tudo isso que tem aqui na capa, mas vai falar também sobre um pouco sobre a vida do Capote, um pouco sobre a produção e a criação da Bonequinha de Luxo do Capote e a do filme, e focando na Audrey Hepburn. E aí, assim, eu parei o Capote para ler esse, mas eu já parei esse também para poder ler o Sofrimentos de Jovem Werther. Eu tô assim numa vibe meio ler um livro por vez. Eu geralmente leio todos ao mesmo tempo, mas eu tô lendo diariamente O Morro dos Ventos Uivantes, eu tenho uma meta diária de um capítulo por dia, e aí eu leio logo de manhã, e aí quando eu tenho um tempo ao longo do dia e à noite, eu leio Os Sofrimentos do Jovem Werther. Quando eu acabar, eu vou me dedicar ao do Murakami, e aí quando eu acabar, eu leio o da Hepburn, pretendo acabá-lo, eu tô aqui por volta da 95, da página 95, capítulo 4, aí eu termino ela, volto pro Capote, e aí quando eu terminar o Capote, eu pretendo voltar pra Matriarca, desse livro da Tina Knowles, que é a mãe da Beyoncé, que eu parei na 146 e nunca mais voltei, porque eu queria terminar outras coisas antes de lê-lo, porque eu não queria também ler 2 biografias ao mesmo tempo. Então, ele tá aqui no meu horizonte, mas ele também só vai acontecer quando eu conseguir dar conta dessas outras leituras e dessas outras biografias. E aí, para além dessas, aí de livro teórico, eu tô lendo Dia a Dia com a Família Freud, depoimentos da governanta Paula Fischer,
do Detlef Berthelshen, que eu já estou terminando, eu estou lendo junto com o Celo, a gente também se encontra online uma vez por semana e passa uma hora lendo juntos, está na reta final, então em 1 ou 2 encontros a gente termina, então acredito que em junho eu devo ter terminado. E aí estou lendo também Clarice Lispector, Formas da Alegria, escrito pelo Luiz Lopes, que é um colega querido. E eu tô lendo esse livro há muito tempo, mas ele é um calhamaço. E, gente, a leitura dele é tão interessante que quando eu leio e passo muito tempo sem ler, eu quero voltar e ler tudo de novo. E eu fiz isso com o primeiro capítulo teórico dele. E aí ele é muito grande, então eu levei muito tempo. Mas agora eu avancei, então já li 2 capítulos. Então eu li o capítulo referente ao livro A Paixão Segundo GH e li o capítulo referente à Água Viva. E aí eu sei que tem um capítulo voltado para A Maçã no Escuro, que eu nunca li, então eu vou ler A Maçã no Escuro antes de ler sobre ele aqui no livro do Luiz. E tem outro também, e tem um capítulo que aí eu não me lembro qual é o livro, se eu não me engano é um livro de contos, não tenho certeza, não vou arriscar aqui, mas existe um capítulo para um outro livro dela que eu já li, então eu vou avançando até faltar só A Maçã no Escuro. Mas a leitura está avançando e é um livro que, gente, assim, ele não não cai, não recai, não cai a qualidade, assim, ela só faz aumentar. São discussões interessantíssimas, eu estou amando ler esse livro, mas de fato ele exige um certo investimento, porque ele traz muitas referências como Nietzsche, e os biógrafos da própria Clarice, enfim. E ele não se limita a esses livros que eu estou falando, assim. Durante o capítulo que tem como principal esses livros, ele traz vários textos e trechos de outros livros da Clarice, né? Então, um trabalho muito completo. Se eu não me engano, é a tese dele de doutoramento. Então, enfim, maravilhoso. Eu adoro essa capa. Tô adorando ler esse livro. Dessa vez eu sinto que eu vou deslanchar pra ler ele todo de uma vez, porque eu parei várias vezes ao longo do ano, então... E aí, por fim, estou lendo Ciência Pouco é Bobagem, Porque Psicanálise Não é Pseudociência, do Christian Dunker e do Gilson Iannini. Esse eu estou lendo num grupo de estudos, junto com o pessoal que já me acompanha, já estamos juntos nesse grupo de estudos já há uns 2 anos e meio, talvez até mais, e a gente faz metas e se encontra para discutir essas metas, e a gente parou aqui na página 117. Então a gente deu uma avançada, né, que falta isso aqui. Pelo que eu me lembro, é isso. Existem outros livros aqui que eu tô olhando que eu estou lendo, assim, porque eu já li parte deles, mas como eu não vou conseguir voltar para eles agora, pelo menos não em junho, eu não vou nem colocar nessa pilha. Essa vai ser minha pilha oficial de junho, e aí em julho, se eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar um pouco a eles também. Então é isso, até o próximo mês.